versículo 1 até o versículo 12. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Evangelho do Senhor. Louvado seja o Deus. Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, nós entramos mais uma vez em Tua presença em oração nessa noite, a fim de Te pedir, ó Deus, que o Senhor misericordioso faça valer a Tua palavra em nossos corações, transforme o nosso ser por meio da Sagrada Escritura, que é a Tua verdade plena, nos leve à santidade que o Senhor espera que vivamos em Teu reino. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Tomem assento. Nós temos continuado as nossas exposições, tratando ainda do aspecto de Corandel, vivendo uma vida diante da face de Deus, dessa vez como discípulos no reino de Deus, discípulos que vivem segundo a lei de Deus em seu reino. E após inúmeros sermões, às vezes mais de 2 em cada um dessas bem-aventuranças, nós chegamos agora na reta final da nossa análise sobre as bem-aventuranças e sobre ser bem-aventurados. No meu último sermão eu pontuei com vocês que ser perseguido não tem a ver com o que eu sou ou o que você é, mas de uma batalha entre 2 sistemas irreconciliáveis. O mundo que odeia Jesus e, consequentemente, também odiará todo aquele que se pareça com ele. E nós conversamos a respeito disso, dizendo que sofrer perseguições como discípulo tem a ver justamente com sofrer perseguições por causa de Jesus, por causa da aparência que temos com Jesus, como consequência de refletir a Jesus no mundo que odeia o Senhor e não quer saber dele. E ele tendo parado no versículo 11, nessas perspectivas, tendo falado a respeito disso, nós retomamos então o nosso discurso. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem. Perceba que a coisa aqui, como eu disse no último sermão, é pessoal. Agora é a responsabilidade pessoal do discípulo ter e compreender, ter a capacidade de entender e compreender essa perseguição que sofremos. Tendo falado um tanto sobre o ser perseguido por causa de Jesus, agora vem a ordem do próprio Senhor Jesus, aqui registrado por Mateus, dizendo: regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão. Esse é um desafio de ser discípulo. Como diz o pastor Ilmar, é mais um dos desafios do discipulado. Além de ser perseguido,
além de sofrer as mais terríveis perseguições, tendo em vista até a possibilidade de ter a vida ceifada, de se perder a vida, sofrendo árduas perseguições no nível da calúnia, da mentira, da injúria, o Senhor nos convida, ou nos manda, melhor dizendo, a regozijar, nos manda sentir regozijo, sentir alegria, sentir satisfação, realização. Regozijai-vos e exultai. Fiquem alegres, fiquem felizes, fiquem contentes, festejem isso. Como pode ser isso? Nós não somos masoquistas. O sofrimento não é agradável. Ser vítima de calúnias, de difamação, de mentiras, não é agradável. Ser vítima de perseguições não é agradável. Como o Senhor pode pedir uma coisa como essa, como Ele pode mandar vivermos uma coisa como essa? Regozijai-vos e exultai. E é claro que quando o Senhor nos manda proceder assim, Ele não está querendo despertar em nós nenhum sentimento caído de masoquista. E menos ainda, uma tendência maligna que assola muitos da igreja, que é a vitimização. Não tem a ver com vitimização. No aconselhamento bíblico, o que mais lidamos, e uma das partes mais difíceis de ajudar as pessoas a suportar as suas crises, é justamente quebrar as amarras da vitimização. Então, essa vitimização nos coloca no estado de coitados, aflitos de Deus e oprimidos. Alguns acreditam até que Deus não tem mais nada para fazer na vida a não ser infernizar a vida deles aqui na terra. Alguns abrem os braços e dizem: é isso que eu ganho, é isso que eu mereço por ser um crente fiel, por tentar refletir o Senhor. E não raras vezes eu preciso gastar um tempo com essas pessoas lá no Salmo 73, mostrando o exemplo de Asaf, dizendo: em vão purifiquei as minhas mãos da inocência, por tua causa sou castigado o dia todo. Não é esse o tipo de sentimento. E quando Jesus nos chama a regozijar por causa do sofrimento que estamos experimentando, por causa da perseguição que estamos experimentando, não tem a ver com o sofrimento em si, com a perseguição em si, ou com o ser perseguido em si. Tem a ver com a satisfação de finalmente ter a grata alegria de estar de fato se parecendo com Jesus. Nós já discorremos sobre o tipo da perseguição para poder dizermos: eu estou sendo perseguido por causa de Jesus. E quando essa perseguição acontece, a nossa alegria não é porque sejamos masoquistas, mas a nossa alegria é porque estamos parecendo com Jesus. É exatamente isso que deveria nos alegrar. Como eu disse em sermões passados, nós vemos uma geração querendo se parecer com os artistas de cinema, com os cantores, os popstars da vida, querendo se parecer com os esportistas, os jogadores de futebol e coisa do tipo, e eles ficam muito alegres quando conseguem um barbeiro, um cabeleireiro que consegue fazer o mesmo penteado do jogador de futebol, quando acham um tatuador que consegue fazer a mesma invocação maligna do Satanás no corpo que o artista lá, que o esportista tem. Mas são pouquíssimas as pessoas que têm essa alegria de se parecer com Jesus. Lembre-se que se parecer com Jesus significa ser odiado pelo mundo, porque o mundo odeia Jesus. Lembre-se que ser parecido com Jesus invoca exatamente uma condição, evoca uma condição de refleti-lo em toda e qualquer situação. Tivemos uma escola bíblica hoje muito proveitosa, e o pastor Ilmar dizia que uma das primeiras coisas que temos que ter para nos parecer com Jesus é a humildade dele, a humildade de Jesus.
E nesse ponto nós precisamos entender que a alegria do discípulo é, em primeira instância, porque ele está se parecendo com Jesus. Grande é o vosso galardão nos céus. E essa identidade é construída também na perspectiva de honrar e de se parecer com todos aqueles que também já representaram a Jesus, a Deus, em toda a história da revelação de Deus no mundo. Pois ele diz: pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Asaf, lá no auge da sua revolta contra Deus e da sua vitimização, ele dizia: só de pensar essas coisas eu já traí as gerações anteriores, aqueles que vieram antes de mim, aqueles que também serviram ao Senhor. Só de pensar nessas coisas. E nós vemos na história os próprios discípulos, depois dessa fase, experimentando esse tipo de perseguição, experimentando esse tipo de julgamento, experimentando esse tipo de punição. Todos eles, esses 11 homens, a princípio, experimentaram posterior a isso, essa questão da perseguição. E eu acho incrivelmente maravilhoso a alegria desses homens por poder experimentar alguma coisa tanto parecida com Jesus, como identificando, construindo, associando a sua identidade com todos aqueles que representaram o Senhor, a saber, os profetas do passado. Se nós chegarmos lá em Atos, capítulo 5, versículo 40 e 41, capítulo 5 todo, começando lá do 4, os discípulos estão fazendo milagres, operando milagres em nome de Jesus, e quando chega lá, eles, alguém que era aleijado anda, eles são presos, são advertidos, dizendo para eles não falarem mais no nome de Jesus, não pregarem mais o Evangelho. Eles disseram que obedeceriam a Deus e não aos homens, e continuaram pregando. Esses homens foram presos por isso, e depois disso um anjo milagrosamente soltou os da prisão, e eles foram de novo buscados pelos soldados e trazidos à presença dos magistrados no Sinédrio, e dessa vez eles levaram na boa de uma pisa de vara. Provavelmente aquele castigo de 40 menos 1. Eles levaram uma surra de vara, porque estavam pregando, porque estavam falando de Jesus, porque estavam imitando Jesus, porque estavam se parecendo com Jesus. E no versículo 40, a Bíblia diz que eles, no capítulo 5 de Atos, a Bíblia diz que eles foram açoitados, e depois eles ficaram alegres. Eles não só apanharam, mas eles também ficaram muito, muito alegres. Acompanhe comigo aí no capítulo 5 de Atos, no versículo 40 e 41. Olha o posicionamento desses homens. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afronta por esse nome. Esses discípulos experimentaram isso. Esse ensinamento de Jesus não ficou ao léu, não ficou solto nos ares. Eles experimentaram isso. Na hora que chamaram ele, bateram neles, eles saíram felizes, regozijantes, porque foi achado neles dignidade de apanhar por causa do nome de Jesus. Eles apanharam e ficaram felizes por causa do nome de Jesus. E a Bíblia está dizendo: assim também foram perseguidos os profetas antes de vós. E nós estamos aqui agora, justamente nesse momento, olhando para esses homens que são as referências mais perto de nós, no tocante ao que é seguir Jesus de perto, refletir Jesus e ser perseguido por causa de Jesus. E é esse tipo de comportamento que nós deveríamos ter. Ao ser perseguidos, ao sermos rejeitados, ao não sermos compreendidos, sofrer qualquer tipo de perseguição, como já anteriormente falamos, nós deveríamos ter esse mesmo comportamento.
Esses indivíduos provavelmente ficaram com as costas, os lombos cheios de hematomas e sentindo muita dor. Mas o que havia neles era regozijo, não por causa da dor, mas porque Deus fez deles dignos. Deus deu a eles dignidade para sofrer por causa do nome de Jesus. E isso nos falta muito hoje. Olhando para o cristianismo primitivo e a história desses 12 homens, contando os 11 mais Paulo, todos eles, de alguma maneira, ou quase todos eles, sofreram morte por martírio. Eu me lembro de uma vez aqui em Atos também, que o apóstolo Paulo foi advertido por uma palavra profética, de que se ele fosse até Jerusalém, ele seria amarrado, seria preso e apanharia por causa do nome de Jesus e por causa do evangelho que ele pregava. E a resposta dele é: eu estou pronto não só para ser preso e apanhar, mas até morrer por causa do nome de Jesus. E quantos não têm desistido da caminhada cristã? Quantos a única coisa que conseguem é reclamar, se revoltar, blasfemar, se vitimizar, e não conseguem nada perceber a oportunidade, a dignidade que o Senhor tem disponibilizado para nos parecermos com Jesus e nos identificarmos com aqueles que já se pareceram com Ele em todo o tempo, a saber, os profetas. Nenhum desses homens teve boa sorte, nenhum desses homens teve tranquilidade, teve sossego ou conforto. Todos eles sofreram perseguições, foram julgados injustamente, foram caluniados, tiveram falsas testemunhas os incriminando e foram castigados severamente e sofreram morte por meio do martírio, tortura seguida de morte, tudo para negar o nome de Jesus. E nenhum deles assim fez. Pelo menos esses que nós temos os registros e os reverenciamos, entre aspas, pelo fato de eles se parecerem com Jesus Cristo. E era assim que nós deveríamos nos comportar face à perseguição. Estudando o cristianismo primitivo, fora aqui dos registros do Novo Testamento, nós encontramos muitos discípulos dos apóstolos que entenderam bem essa questão. Eles viveram no tempo da perseguição romana. Essa perseguição era regional, era setorial e era temporal, mas não foram poucos os mártires, não foram poucos aqueles que foram martirizados, queimados na fogueira, dilacerados e devorados pelas feras, mortos por decapitação pela espada. E todos esses homens se regozijaram. Fora das páginas sagradas, eu gosto de alguns dos mártires. Conta-se sobre Justino, o mártir, que estava com um grupo de cristãos e, ao ser condenado, salvo engano, pela fogueira, morte pela fogueira, aquele grupo que estavam na lista para serem mortos também estavam pensando em desistir, negar Jesus. E os historiadores dizem que Justino tomou a palavra e disse: deixa eu ir primeiro. Se for insuportável, eu digo para vocês que vocês negarão Jesus e escaparão pela própria vida. Mas se o Senhor for suficiente para nos dar graça para passar por isso, eu dou para vocês também. E alguns historiadores dizem que lá de dentro da fogueira ele fazia um sinal e dizia: olha, não neguem Jesus, é suportável. Eu gosto muito da história de Santo Inácio de Antioquia, que uma vez condenada à morte, provavelmente para ser dilacerado pelas feras em arena romana, ele, assim como Paulo, também apelou para César ou coisa do tipo, e lá um grupo de cristãos influentes em Roma queria falar, caçar alguma maneira de proteger Santo Inácio de Antioquia. E ele escreveu algumas cartas para esses camaradas e disse assim: não façam isso, não intercedam por mim, não tentem nenhum poder político para me tirar desse rumo. Eu quero ir para a arena e lá eu vou fazer cosquinha nas feras para que elas me dilacerem ainda com mais fúria. Por quê, Santo Inácio? Porque só assim poderei me parecer com Pedro e Paulo, os apóstolos do Senhor. Eu gosto da história de São Policarpo, salvo engano, de Esmirna. Ele também, condenado, foi trazido a júri público a assistir aquela barbárie, e foi feito a ele o convite que desistisse de Jesus, a morte seria pela fogueira.
Deram a ele a oportunidade de negar a Jesus e ter a vida dele de volta. E a palavra dele ao governador que o julgava publicamente foi: eu tenho conhecido a Jesus e ele tem sido fiel a mim já por 84 anos. Como eu poderia pensar em traí-lo? Como eu poderia pensar nesse momento em negá-lo? Esses são os mártires da igreja primitiva, do cristianismo primitivo. Homens cuja única certeza que tinham ao receber Jesus como Salvador é que por causa disso e por causa da pregação da palavra receberiam morte cruel, tão cruel ou parecida com a morte do próprio Jesus. De tal maneira que alguém precisou exortar a igreja naquele tempo e trazê-la de volta à centralidade, porquanto estava se tornando uma idolatria da igreja morrer como mártir. Eles recebiam Jesus dizendo: o meu destino é morrer em honra ao Senhor. O meu destino é morrer por causa do Evangelho, é morrer por falar de Jesus, é morrer por me parecer com Jesus. Eles já recebiam Jesus como Salvador, sabendo que esse era o seu destino, essa era a sua sentença. E eles se regozijavam nisso. A ira, diz a história secular, que a ira de Nero era não ver medo na face dos cristãos, face à morte por causa de Jesus e por causa do Evangelho. Ele não via terror, e ele ficava mais inquieto ainda, diz a história, no seu palácio, no seu aposento, quando ele sentenciava centenas, dezenas de crentes à morte, e o que ele escutava não era clamor nem desespero pela vida, mas esses cristãos cantando e louvando ao Senhor enquanto eram queimados ou enquanto eram devorados nas arenas. O que aconteceu com a nossa fé? O que aconteceu com a nossa prática de fé? Onde foi que perdemos essa responsabilidade ou abrimos mão da dignidade de nos parecermos com os profetas, de nos parecermos com o próprio Jesus? Para onde foi o Espírito Santo saindo de nós no momento do sofrimento, no momento da perseguição, que tudo que Deus consegue abrir das nossas bocas é murmuração, vitimização e reclamação? O que aconteceu com se regozijar e se alegrar? O que foi que aconteceu com a identidade cristã, com essa sede de se parecer com Jesus e com seus profetas, com seus apóstolos? Aonde se perdeu isso? Isso lá na igreja primitiva, como eu disse a vocês, era muito forte, muito sólido isso deles. Alguém precisou os repreender, porque isso estava se tornando uma idolatria. Eu me lembro que o meu primeiro contato ao estudar o cristianismo primitivo, essa coisa de quase 20 anos atrás, eu fiquei maravilhado. Eu disse: olha que coisa gloriosa, que bênção seria para mim honrar o Senhor dessa maneira. Que grande satisfação, que glória seria para mim honrar o Senhor dessa maneira. Olhando para a minha própria capacidade, eu disse: não é possível. Mas olhando para a história do cristianismo, naquele tempo eu ainda tinha o entendimento errado que os homens bíblicos eram tão mais excelentes do que qualquer outro dos pecadores, os homens, personagens da Bíblia, até eu descobri um versículo cujo autor está dizendo que eles em nada eram diferentes de nós, sujeitos às mesmas paixões, aos mesmos pecados. Mas eu disse: parece que o Senhor dá graça. E no meu coração eu comecei a orar sobre isso, e na minha cabeça em algum momento eu seria mandado pela igreja para algum lugar onde não se podia falar de Jesus e do Evangelho para sofrer martírio. E essa ambição ficou no meu coração por anos. Depois, lendo um pouco mais os planos de Deus, das coisas de Deus na Escritura e nos estudos teológicos, eu pude ver que isso poderia se tornar uma espécie de idolatria, de pecado, de vaidade pessoal, mas um desejo muito grande de honrar o Senhor em vida e em morte continuava crescendo em mim, até que eu conheci um cara muito legal, especialista nos mártires e no termo martírio à luz da Bíblia. Eu fui conversar com ele e ele disse: olha,
Deixa eu te falar um negócio. Existem dois tipos de mártires. Teologicamente falando, historicamente falando, existem dois tipos de mártir. O mártir de sangue e o mártir branco. O mártir de sangue é aquele que vai realmente ser morto por causa do Evangelho. Ele vai ter a sua vida tirada por causa do Evangelho, por causa de Jesus. Mas o mártir branco é aquele que vai gastar a vida toda em sacrifício para honrar o Senhor, para se parecer com o Senhor, para pregar o Evangelho do Senhor. Ele vai gastar a vida toda até a sua morte para isso. E esse será o seu valor primeiro. Essa será a sua missão primeira. Esse será o compromisso primeiro: honrar o Senhor, se parecer com o Senhor, e se necessário for, dar a sua vida, e se não necessário for, dar a sua vida a longo prazo, até que ela se encerre com o Evangelho na ponta da língua. Foi, opa, esse está mais fácil, acho que eu consigo ser esse, me ajudando Deus, é claro. E vivendo no tempo de uma igreja relativista, de uma igreja egoísta, de uma igreja insensível, de uma igreja cheia de valores próprios, de uma igreja cheia de prioridades egoístas. Uma igreja que não consegue suportar o olhar indiferente do irmão. Ah, mas é injusto, eu não fiz nada para ele me olhar daquele jeito. O que você estava fazendo? Nada, eu só dei uma boa palavra a alguém. Uma igreja que não suporta uma palavra mais dura, quem sabe carregada de pecados do orador, porque se acha muito justa, não estava fazendo nada de errado. O que aconteceu com o regozijo por ser perseguido por causa de Jesus? O que aconteceu com se alegrar e se identificar com aqueles que serviram o Senhor em toda a história, a saber, os profetas? Mas se não é esse o caso, se o caso é de fato de estar firme nesse propósito, o texto que nós lemos lá no versículo 12 do Evangelho de Mateus fala de um galardão. Eu quero dar uma olhada com vocês em Apocalipse capítulo 6, versículo 9 a 11, que diz: quando ele abriu o quinto selo, veio debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó Senhor, Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dado uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e os seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. O Senhor tem uma recompensa para aqueles que suportam a perseguição e se regozijam nela. Essa perseguição também não ficará impune. O Senhor julgará aqueles que têm perseguido aqueles que se parecem com Jesus, no mesmo modelo daqueles que julgaram, condenaram e mataram Jesus. No mesmo modelo daqueles que perseguiram os profetas antes de nós. No mesmo modelo daqueles que assassinaram os apóstolos e muitos cristãos da igreja primitiva e muitos cristãos ao redor do mundo hoje. O apóstolo Pedro nos encoraja dizendo: não estranhem a ardente perseguição que vem sobre vós. Se alegrem no Senhor e saibam também que muitos irmãos estão passando essa perseguição ao redor do mundo. E o que o livro de Apocalipse está dizendo é de um grupo específico de mártires, dizendo, sendo consolados ali, até que sejam glorificados definitivamente. Olha, descansem, vocês são aqueles que morreram por causa do testemunho de Jesus, por causa do Evangelho de Jesus. Mas o evangelista Mateus falou de galardão para aqueles que suportam a perseguição e sabem se regozijar e se alegrar nela. Ainda em Apocalipse capítulo 7, versículo 9 até o 17,
Depois dessas coisas vi, e eis que grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono. Os anciãos e os 4 seres viventes diante do trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém, o louvor e a glória e a sabedoria, as ações de graça, a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos, amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: esses que se vestem de vestes, de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são esses os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e alvejaram o sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará nos olhos toda a lágrima. Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. O evangelista Mateus falou de galardão para aqueles que entenderam o que é se parecer com Jesus, sofrer as consequências disso de forma regozijante, de forma exultante, a exemplo de todos os profetas que vieram antes. E aí em Apocalipse capítulo 22, do versículo 12 ao 14, tem um trecho final muito legal. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Isso depois de falar da gloriosa cidade, a nova Jerusalém, que desce do céu para a habitação de todos os santos glorificados. São promessas que nós estamos olhando o cumprimento delas na perspectiva escatológica, na perspectiva futura. Então, olhando para tudo que Jesus nos ensinou nas bem-aventuranças e tendo esse caráter construído, pobre de espírito, que chora, que é manso, que tem fome e sede de justiça, que é misericordioso, que é um pacificador, que é perseguido por causa da justiça, que é perseguido por causa do nome de Jesus. Esses discípulos que entenderam e praticam isso devem se regozijar e exultar nessas perseguições, sabendo que ele não é mais ou menos especial do que os profetas do passado, que também foram perseguidos, e sabendo que há um galardão para isso. Nós precisamos entender isso, e com firme decisão, esperando e confiando no Senhor, viver essa verdade como discípulo do mundo. Aqui não é uma pregação às multidões, vocês sabem disso. Aqui é uma pregação aos discípulos. Esses desafios são para aqueles que querem de fato ser discípulos do Senhor. Que Deus nos ajude a praticar essa verdade para a glória de Deus. Senhor, te damos graças por tua bondade e misericórdia, por nos assistirmos com a tua palavra. Te louvamos e te agradecemos e pedimos, ensina-nos a suportar o sofrimento e glorificar a ti, Ele, com alegria e regozijo, porque só o